E aí, gente bonita! Eu quero aproveitar esse vídeo para fazer um detalhamento do vídeo anterior. Na verdade, eu quero fazer duas coisas. A primeira é esse detalhamento e a segunda é fazer um esclarecimento. Eu sei que você já deve ter ouvido algumas frases que pessoas de igreja costumam repetir com muita frequência, como por exemplo, você precisa aceitar a Jesus, você precisa deixar Jesus entrar na sua vida, você precisa conhecer a Jesus, e muitas outras frases que são muito comuns de serem ditas. E aí a pergunta que vem é: como fazer isso? Eu mesmo no vídeo anterior usei uma coisa mais ou menos parecida quando eu digo que você precisa aceitar a Jesus como sendo o cordeiro que tira seus pecados. Mas não vem com a explicação junto. E por incrível que parível, o quê? A resposta é mais simples ainda. Fé, arrependimento e confissão. Na verdade, eu quero dividir essa resposta em três partes. Vamos começar falando da fé. E só para constar, fé é a mesma coisa que acreditar, que crer, que confiar. E quem garante isso é o tio Michaelis. Você deve conhecer ele. E eu também sei que você já deve ter ouvido falar em algumas igrejas, coisas do tipo que se você não tiver fé, Deus não pode fazer um milagre na sua vida. É quase isso. Calma que eu vou explicar. Essa questão da fé como requisito básico é uma coisa verdadeira se você parar pra pensar no seu lado. Pensa só, você pediria um presente pra Papai Noel se você não acredita que ele existe? Fica um pouquinho ridículo, né? E você compraria passagens pra ir pra um lugar que você sabe que não existe? Por exemplo, você iria pra Hogwarts? Ou talvez pra Asgard? Ou talvez pro Acre? É o quê? Brincadeira, gente. A Acre existe. Pelo menos é o que me disseram. Então, com questões religiosas, é a mesma coisa. Não tem como você pedir algo para um Jesus que você não acredita que existe, ou querer ir para um céu que você não acredita que existe. Por isso que a fé é um requisito básico. Então, a primeira parte é fé, e a segunda parte é arrependimento. Mas arrependimento de quê? E eu digo isso porque eu tenho muita certeza de que vai ter gente vendo esse vídeo e pensando assim: nunca roubei nada de ninguém, nunca matei ninguém, então vou me arrepender do quê? E você acha que é só isso que você pode fazer de errado? Tá pensando pequeno, hein? No vídeo anterior, eu deixei claro que existe uma espécie de um checklist. Esse aqui, ó, você vai encontrar na sua Bíblia bem facilmente. Nessa lista, você tem várias coisas que você pode ou não ter cometido. E se você cometeu um erro nessa lista, sim, você cometeu um pecado também. E eu também falei no vídeo anterior que Jesus Cristo deu uma aumentada na régua para a validação dessas regras. Como, por exemplo, o simples fato de você ter ofendido alguém, você já tá matando esse alguém. Então, o arrependimento ele pode vir para você de diversas formas e por diversas razões. Mas antes de mais nada, é preciso que você entenda uma coisinha. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é basicamente você ter medo das consequências do seu erro. Vamos pôr aqui um caso mais pesado. Uma pessoa que rouba o celular de outra pessoa. Ele vai tentar se esconder por algum tempo enquanto ele tiver com aquele celular na mão, porque ele tem medo das consequências dele ser pego com aquele celular roubado. Mas depois que ele passa adiante, ele não se preocupa mais com isso. Ainda é capaz de fazer até de novo. Já o arrependimento, ele exige um pouquinho mais de você. Primeiro, ele te dá a sensação de que sim, você cometeu um erro. Segundo, ele faz você precisar reparar o erro. E terceiro, a necessidade de nunca mais cometer aquele mesmo erro. Aí eu tenho aqui uma pequena parábola para você entender melhor a questão do arrependimento. Senta que lá vem a história. Você entra numa banca de jornal, vê o jornaleiro distraído com alguma coisa qualquer, aí você pega uma revista pequena e esconde embaixo da blusa. Aí você tá saindo da banca, indo pra sua casa, e no meio do caminho você para e pensa: pois é, não valeria a pena, né? A revista é tão barata. Então você volta até a banca, pede perdão pro jornaleiro e paga pela revista. Isso sim é arrependimento. Mas o complicado mesmo é aquela pessoa que fala que não tem do que se arrepender. E gente que não tem do que se arrepender é porque achou muito bom ter cometido alguns erros. Então, de novo, primeira parte, fé. Segunda parte, arrependimento. E a terceira parte é a confissão. E se você prestou bem atenção no exemplo que eu acabei de falar, houve uma confissão. O exato momento em que você volta na banca de jornal e fala pro jornaleiro que você cometeu aquele erro e que você estava disposto a pagar por aquele erro. Basicamente, uma confissão. Mas vamos supor aqui por um instante. E se você estiver muito longe do evento?
por exemplo, ele aconteceu há muitos anos atrás, ou aconteceu em algum lugar mais longe, talvez em outro estado, outro país. E é aí que você começa a ver na figura de Jesus alguém para quem você pode confessar os seus erros, ou como a gente costuma dizer, os seus pecados. Porque você pode confessar os seus pecados, sejam eles quais forem, justamente para Jesus. Duas razões bem simples. Primeira, que ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. E a segunda é que ele pega tudo que você cometeu de erro, junta numa caixinha e joga no mais profundo oceano que você conhece. E se você procurar no Google, você vai encontrar que a parte mais funda do oceano tem 11.000 metros de profundidade. Lá a temperatura é abaixo de zero e a pressão da água é tão grande que nenhum submarino sobrevive ao tentar chegar lá. Então pensa assim, confissão ou é para pessoa ofendida ou é para Deus. Evita intermediários. Mas aí você pode pensar assim, Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. Por que eu preciso perder tempo falando daquilo que ele já sabe? Esse negócio de confessar não é para ajudar o ofendido, é para ajudar você. Porque a partir do momento em que você verbaliza o erro que você cometeu, passa a dar mais espaço para a atuação do Espírito Santo na sua vida, na sua mente. E aí a gente volta até a questão do arrependimento. Lembra que eu falei? Uma das coisas que o arrependimento causa é a necessidade de você não cometer mais aquele erro. E você só consegue fazer isso se o Espírito Santo te der essa força e te der as instruções necessárias para você não fazer mais aquilo. E aí a gente volta na questão da fé. Quando você acredita em tudo isso, você sente que Deus te perdoou daquilo que você cometeu de errado. Mas lembre-se, são sempre 3 partes e você tem que passar pelas 3. Não tenta pegar atalho não, que você vai acabar se arrebentando. E aí a partir do momento em que você sente que você foi perdoado por Deus, você começa a sentir que a tua salvação continua ali, disponível para você, prontinha para você usar. Quer dizer, se você ainda quiser, né? Como eu digo sempre, é tudo uma questão de escolha. Pois é, né? Quanta coisa legal que a Bíblia ensina pra gente. Mas é tanta coisa que eu vou ter que deixar um pouquinho disso para um outro vídeo. Por enquanto, isso é o que eu aprendi na Bíblia.